salvação, ela é de graça, ela é de graça, mas ela custou a morte do único Filho de Deus, para que eu e você tivéssemos vida. Então, valoriza o que você recebe de Deus através das pessoas, aprenda a honrar, sabe? Aprenda a honrar. A honra, ela tem um poder, assim, maravilhoso. A honra, ela tem um poder de graça sobre a nossa vida. Então, eu quero, antes da gente entrar aqui na palavra, honre, aprenda a honrar, tá bom? Às vezes é 1 minuto do seu tempo, mas aqui pode ser algo pequenininho. Mas pede a Deus para te ensinar a honrar, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos entrar na parte da minha adolescência e vamos orar? Vai convidando as mulheres aí, tá bom? Pai, bom dia. Bom dia, porque o meu dia só é bom com o Senhor. Não existe um bom dia sem o Senhor. E eu quero te agradecer nesta manhã, junto com a vida de cada uma das mulheres aqui, porque nós acordamos no dia de hoje. Existe fôlego de vida dentro de nós. A tua palavra nos ensina que nós precisamos, nesse dia, agradecer, porque é da vontade do Senhor que a gente comece dando graças, porque enquanto existe um fôlego de vida batendo aqui no nosso coração, existe esperança. E o que é mais lindo, Senhor, é que a nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança, ela é viva, porque ela está em Cristo Jesus. Por isso, eu quero te entregar mais uma manhã aqui com o Senhor. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo venha mesmo perscrutar o mais profundo de cada coração que está aqui exposto. Nós estamos aqui, Pai, porque temos sede do Senhor. Não tem nenhuma mulher aqui brincando. As mulheres que estão aqui, Pai, as mulheres que vão entrar aqui, Pai, são mulheres que escutaram o chamado do Senhor. São mulheres que escutaram o vem a mim do Senhor. E eu creio de todo o meu coração que quando nós aceitamos o teu chamado, nós recebemos a tua cura, nós recebemos destravamento, nós recebemos quebrantamento, nós recebemos mesmo libertação de cadeias, de correntes quebradas. Porque quando o Senhor nos chama, Pai, o Senhor vai à frente, o Senhor vai na frente abrindo caminho, o Senhor vai na frente quebrando correntes, tirando os espinhos. E nenhuma arma prevalece, porque nós somos aquelas que vamos atrás do Senhor. Nós somos aquelas que vamos totalmente encostadas no Senhor. Nós somos aquelas que descansamos na sombra do Senhor. A tua palavra diz que aquele que descansa na sombra do Onipotente, ele é favorável, Nós somos aquelas que descansamos na sombra do Senhor e só descansa na sombra quem está perto. E hoje nós nos apresentamos aqui, Pai, bem pertinho de Ti, para que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos direcionada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Meninas, vai aí mais um ensinamento, mais uma exortação, né? Rosana, lá do Japão, que saudade de você, tava sumida. Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou começar agora. Oi, Bebela, bom dia. Vai assistir a aula Lindeza da Mamãe, maravilhosa. Eu queria pedir algo pra vocês agora. Paramos os comentários, tá bom? Sem comentários agora, por favor, porque eu tenho a necessidade de ter vocês aqui online comigo. Eu tenho essa necessidade, eu gosto de ter vocês aqui. E eu preciso que vocês me ajudem colocando frases impactantes, eu preciso que vocês me ajudem colocando versículos, tá bom? Eu preciso dos corações, mas eu queria que nesta hora a gente parasse de colocar amém, nananã, glória a Deus, papapá, papapá, e a gente pudesse mesmo em oração, em intercessão, com muita fome e sede de Deus, estarmos totalmente ligadas àquilo que será liberado nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Nós estamos numa série que se chama
as cicatrizes dos meus traumas têm poder para curar as suas feridas. E como eu falei para vocês, essa série, ela vai ser lançada com e-book, que também vai ficar disponível ali no nosso site, onde temos vários e-books, muito material de graça para vocês. É só entrar e imprimir, porque o Mulheres Ensinando Mulheres é uma agência missionária com o alvo de levar a palavra de Deus de Belo Horizonte até os confins da terra. Então, quando terminar essa série, passado no mínimo 15 dias, nós vamos fornecer para vocês os e-books dessa série, o e-book dessa série. Não temos resumo diário, porque vamos ter o e-book, mas todas as quartas, no período da tarde, eu coloco essa palavra, ela fica aqui no Instagram e ela também fica ali no YouTube. Eu mando o link para vocês, para que vocês orem, sabe? Eu pelo menos espero que vocês orem para falar assim para o Senhor: Senhor, você quer me usar para mandar essa palavra para alguém? Eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, seu coração não seja miserável a ponto de querer receber só para você. Porque a beleza, ela não vem do que os olhos das pessoas veem em nós. A verdadeira beleza, ela vem do nosso interior, de um coração que é fruto de realmente assim manifestar o amor de Deus pelas pessoas, tá? Então, no capítulo número 1, nós falamos sobre isso, né? A cicatriz dos meus traumas, que tem poder para curar as suas feridas. Comecei ali contando da minha infância, de tudo que eu passei na infância, do meu abuso. No capítulo número 2, que foi a nossa live da semana passada, o título foi Feridas Abertas Ferem Outras Pessoas. Ainda continuei ali na minha infância e o que a dor do abuso ela fez na minha vida. E temos essas duas palavras ali no YouTube. E como eu quero falar algo para você, sabe? Eu não escolheria fazer isso daqui por mim mesmo, não. Ontem mesmo à noite eu falei com o Senhor, eu jamais escolheria estar aqui expondo a minha vida para vocês do jeito que eu exponho e nem assim expondo mesmo a cicatriz dos meus traumas, ainda que elas estejam cicatrizadas, isso traz sentimento. E você pode ter plena convicção que eu não estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu fui direcionada pelo Espírito Santo de Deus para levar cura para outras vidas, sabe? Por isso que eu declaro que eu preciso de vocês, porque no reino de Deus ninguém faz nada sozinho. E quando a gente percebe que a gente está sozinho, a gente esmorece, a gente fica fraca, sabe? É por isso que eu pedi para vocês com relação à legenda, com relação a estar divulgando, é por isso. É único e exclusivamente por isso. Porque quando a gente vê que o nosso esforço está dando resultado, aquilo ali conforta o nosso coração, nos dá ânimo. E nós somos de carne. Nós precisamos disso, tá? Nós precisamos disso. Bem, hoje é a nossa terceira live e o título de hoje é que a religião ela não cura, mas o amor de Deus, além de curar, cobre uma multidão de pecados. Hoje nós vamos passar para a minha adolescência. Bem, lembrando vocês que eu sempre fui uma menina muito religiosa. Eu não era temente a Deus, porque temer a Deus temer a Deus não é você ter um santo dentro de casa, sabe? Temer a Deus não é você ir na missa, você ir na igreja. Temer a Deus não é você ficar com a Bíblia aberta dentro da sua casa. Não, nada disso. Temer a Deus é você obedecê-lo, se esforçar para obedecê-lo, sabendo que os olhos dele estão sobre você o tempo inteiro. Eu vou te contar um dos ensinos do próprio Deus para mim.
Certa vez eu fui na casa de um primo com meu irmão. E eu me lembro que quando eu entrei ali na casa dele, ele tinha uma imagem enorme de uma santa, bem assim na sala da casa dele. E, por sinal, aquela santa era uma santa que eu idolatrava. E eu fiquei assim, uau, né? E meu irmão virou para mim e falou assim, Serinha, aquilo ali nada é a mesma coisa. Ele tem essa imagem enorme na sala da casa dele, mas ele vive traindo a mulher dele. Então, temor não tem nada a ver com aquilo que você mostra para as pessoas. O temor a Deus, ele não vem de religião. O temor a Deus vem de um coração sincero e que vive uma vida correta diante de Deus. E mesmo quando eu passei para a adolescência, buscando de todo o meu coração aquela proteção que eu ainda não tinha achado, eu busquei muito tempo dentro da religião essa proteção, essa segurança, essa sede mesmo de ser protegida, na qual o abuso me levou a ser totalmente desprotegida. Mas eu aprendi que a religião, ela não tinha poder para me curar. Hoje eu sei que o amor de Deus, além de curar, ele ainda cobre uma multidão de pecados. A religião, gente, é algo tão assim sério, tão sério. Eu dormia, para vocês terem ideia, com uma imagem do meu lado. Eu viajava, eu levava essa imagem. Essa imagem nunca me protegeu, nunca me protegeu. Ela nunca tirou do meu coração, porque aquilo ali era apenas uma imagem. Era apenas uma imagem. E o Senhor, ele foi fazendo com que eu me decepcionasse na religião. Porque quanto mais eu ia na igreja, mais eu me tornava incrédula. Porque a religião, ela não quebra a barreira da incredulidade. Apenas a intimidade com Deus faz isso. E olha, eu estou falando aqui de religião católica, de religião evangélica, de religião espírita. Eu quero te falar algo nessa manhã. Eu não sei qual religião você professa, mas independente da religião que você professa, existe uma palavra de Deus ali no livro de Timóteo, que no final dos tempos nós viveríamos a apostasia da fé. E a apostasia da fé, ela vem de uma incredulidade astuta que vai assolando ao derredor do nosso coração até entrar ao ponto de culminar o centro do mesmo, tá? E a religião, a sua religião evangélica, ela não derruba essa barreira. Apenas a sua intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, ela é levantada por uma vida na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você frequenta uma igreja evangélica e não tem vida na palavra, bom dia, você é mais uma religiosa que está literalmente levantando a cada dia uma barreira entre você e o próprio Deus. Porque a religião, ela não quebra a barreira da incredulidade. E a Bíblia fala assim, ali em Hebreus, que jamais haja em vós um coração incrédulo que vos aparte do Deus vivo. Bem, e Deus foi quebrando essa religiosidade na minha vida. Porque eu descobri que a religião, na maioria das vezes, ela te leva a esconder o que você passou, a não confessar. A religião te leva a cada vez mais esconder o seu pecado para que você possa continuar sendo uma religiosa diante dos homens. E o Senhor, ele foi desmascarando a minha religiosidade na adolescência de uma maneira que hoje eu acho linda. Por quê? Eu nunca fui convidado para o famoso encontro de adolescentes com Cristo da igreja.
E acreditem, eu esperava desesperadamente por um convite para ir fazer aquele encontro. O encontro acontecia mais ou menos umas 3 vezes ou 2 vezes por ano, não me lembro, mas a Séries nunca foi convidada para encontrar com Cristo. Mal sabia eu que aquele encontro ali não ia adiantar nada e que o verdadeiro encontro com Cristo já estava na agenda do Senhor, porque o verdadeiro encontro com Cristo não precisa dele estar agendado em agenda de homens. O verdadeiro encontro com Cristo está agendado na agenda de Deus. E você não precisa de nenhum tempo feito por mãos de homens para ter esse encontro. Você pode entrar para dentro do teu quarto, fechar a porta, clamar, pedir, buscar. E ali ele vai se manifestar a você. E uma outra coisa também que o Senhor foi destruindo a minha religiosidade na adolescência é que eu via o sacerdote, na época eu frequentava uma igreja católica, eu via o sacerdote daquele lugar se assentando na mesa da casa dos meus tios, bebendo cerveja e falando mal das pessoas. Então, toda aquela religiosidade que a Séries tinha, que ela foi ensinada desde pequenininha por tradição, aquilo ali não tinha base. Aquilo ali foi caindo por terra. E aquilo ali foi fazendo com que eu visse cada vez mais que a segurança que eu procurava, ela não estava na religião. Não estava. Mas ela estava em ter a revelação do amor de Deus pela minha vida. Aqui em 1 Pedro 4, versículos de 8 a 10, diz assim: Acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É o amor. E sem ter a revelação desse amor, a gente não consegue ser liberto e viver de verdade a graça, o propósito que Deus tem para nós. Bem, na adolescência, eu, apesar de não mais sofrer abuso, eu já tinha entrado para aquele lugar de ter necessidade de ver pornografia, porque a masturbação, ela começou a fazer parte da minha vida. Uma vez que a sexualidade foi despertada, e sem conhecer o amor de Deus, como eu não conhecia, não tem como você parar nada. O único que interrompe ciclos e te dá a chance de começar novos ciclos chama-se Jesus Cristo. Apenas através da pessoa de Jesus Cristo nós temos ciclos encerrados e Ele nos dá a oportunidade de viver uma nova vida. E diante disso, eu nesse processo, cada vez mais ferida. Há 40 anos atrás, né, não tinha muito, graças a Deus, meio virtual. Mas uma coisa que eu lembro muito bem, naquela época tinha revistas pornográficas que eu achava nas gavetas dos meus tios e também fitas de videocassete. E quando Satanás ele quer te roubar, ele quer te matar, ele trabalha tudo para deixar essas coisas na sua mão. Por quê? Porque quanto mais ele te faz ficar atolada no pecado, mais ferida ele vai causando no teu coração. Hoje, talvez você que é mãe, cuidado com seu filho na internet, cuidado com as coisas que você vê no seu celular, cuidado com as coisas que seu marido vê no celular, cuidado com os tipos de filme que entram na sua casa, porque você é exemplo e você precisa ser aquela leoa que vai fechando todas as brechas, para que em nome de Jesus Cristo, Satanás não fique oferecendo na vida do seu adolescente aquilo que pode afundar ele ainda mais e aumentar mais ainda a ferida dele. Hoje, infelizmente, o mundo virtual,
ele tem levado muitos adolescentes a serem abusados sem toque. Exatamente isso que o Senhor me revelou certa vez. Séries, hoje muitos adolescentes continuam sendo abusados sexualmente, porém sem toque, pelo meio virtual. E eles próprios, eles se tocam. E aquilo ali, Satanás faz a festa, faz a farra do mesmo jeito. Ainda temos um agravante que, através do número de informações hoje na vida de um adolescente, o adolescente ele tem a plena convicção que ele sabe de todas as coisas. Não, eu sei de tudo, né? Se tiver uma coisa que adolescente sabe, é que ele sabe tudo. E isso é algo muito satânico. Isso é uma armadilha de Satanás. Por quê? Satanás, primeiro, ele trabalha inculcando no adolescente que ele realmente sabe tudo. Ele trabalha inculcando. E quando é a hora dele executar o plano, o que ele faz? Ele puxa o tapete daquele adolescente, mostrando para ele que ele não é nada, apesar dele saber de tudo. Qual que é a conclusão? Onde Satanás quer levar aquele adolescente? Para que ele tire a própria vida. Veja bem uma informação que eu achei aqui ontem, eu quero ler com vocês. O relatório Prevent Suicide, a Global Imperative, sei ler isso não, gente, elaborado pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2014, aponta que o suicídio é um grave problema de saúde pública, alcançando níveis preocupantes para as autoridades, principalmente no que diz respeito às populações mais jovens, que são as mais acometidas e tem esta como uma das principais causas de morte. Desta maneira, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde divulgou dados de análise em seu novo boletim epidemiológico sobre a situação entre os anos 2016 e 2021, englobando o período de pandemia do Covid no país. O intuito do relatório é divulgar informações e contribuir para o direcionamento de ações efetivas de enfrentamento e prevenção às ocorrências. De acordo com os resultados obtidos, o número de suicídios por adolescentes registrados durante o período analisado totalizou em 6.588. As principais vítimas foram adolescentes entre 15 a 19 anos, totalizando 84,4% do sexo masculino e 67,9%, em maior parte, pretos e partos. Houve um aumento na taxa de mortalidade por suicídio entre os anos de 2006 e 2019, passando de 2,74 a cada 100 mil adolescentes para 3,90 a cada 100 mil adolescentes. Em 2020, no ano da ascensão da pandemia, houve uma leve redução no índice. Por que que no ano da pandemia houve uma leve redução no índice? Porque pais voltaram para casa. Pais voltaram a colocar os olhos sobre os seus adolescentes. Enquanto em 2021, os registros voltaram a subir, alcançando a taxa de 4,02 óbitos a cada 100 mil adolescentes. Amadas, qual é o caminho? Qual é o caminho hoje para se cuidar de um adolescente? Um adolescente que sofreu abuso ou um adolescente para que ele não sofra esse abuso? Eu vou te ensinar. O caminho é: conheça a Deus, você que está aí do outro lado. Procure amar a Deus com todas as suas forças, se você quer proteger os seus filhos. Talvez você é uma mulher que não tem filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa Deus usar o seu útero espiritual. Deixa o seu útero espiritual ser útero de Deus.
Quantos e quantos órfãos precisando de mães que se dispõem o coração, o colo, para que Deus use com propósito. Ei, mulheres, eu e você precisamos aprender de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais agressiva, amar a Deus e odiar o diabo. Odiar o diabo. Existe uma necessidade de ter sede de Deus, porque a nossa sede de Deus vai mudar tudo. Como eu tenho orado, para que a minha congregação, nós mulheres da Vida por Vidas, sejamos mulheres que têm sede, fome de Deus. Porque Deus, ele só sacia quem tem sede. Deus, ele só sacia quem tem fome. Tiago 4, versículo 6 diz assim: antes, Deus dá maior graça. Ele diz: eu resisto aos soberbos, mas eu dou graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe o que é sujeitar a Deus? É você obedecê-lo. É você conhecer os mandamentos dele e é você acreditar naquilo que ele diz ao teu respeito. É você se mover entendendo que a sua vida é uma vida pela fé e que uma mãe posicionada, ela muda a estrutura inteira de uma casa. Uma mãe posicionada, filhos levantados para cumprir o propósito. Não importe o tempo, não importe o tempo, queridas, não importe o tempo. E resistir ao diabo é não deixar as setas que ele lança na sua mente fazer com que aquilo ocupe parte dos seus pensamentos, gastando tempo com isso. Ei, resista a Satanás, não pensando coisas, sabe, a seu respeito que não são suas, por favor. Resista a Satanás, resista às setas dele. Amadas, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos mover. Existe um comando que é nosso, é nosso. O que é amar a Deus? Amar a Deus não é você ir numa igreja, amar a Deus não é você estar aqui nessa live. Isso é um bom começo, isso é um bom começo. Mas amar a Deus. O amor a Deus é manifesto pela nossa obediência. O amor a Deus não é manifesto pelo que nós sentimos, não. O amor a Deus se manifesta. Deus, a gente fala para Deus que nós o amamos quando nós obedecemos. E o que é obedecer? Obedecer é quando você escolhe andar na verdade da palavra de Deus. Porque a única coisa que vence, que joga por terra, que desbarata as mentiras que Satanás levanta ao teu respeito, ao respeito da tua casa, a respeito dos teus filhos, a respeito da tua família, é a verdade da palavra de Deus. Amadas, o que precisa nos mover é a nossa sede e fome de Deus, é a presença dele, sabe? É corrermos para o lado dele, é corrermos para o nosso quarto para ler a Bíblia, é estar perto de mulheres que também querem o que a gente quer, mulheres de oração. Gente, ontem a gente tem uma reunião de oração na nossa igreja, todas as terças-feiras, às 15 horas, liderada ali pela pastora Lília Santana, que faz parte do Mulheres Dando Mulheres. Gente, a nossa reunião de mulheres ontem, a hora que eu vi aquele tanto de mulher orando, sabe o que é isso? É avivamento. Eu comecei a chorar. Mulheres que saem da sua casa, que vão para a igreja terça-feira, 3 horas da tarde, colocar o joelho no chão por sua casa. E olha, quando ela começou, era pequeno. Porque nada começa grande. Mas uma mulher que se levanta para se colocar na brecha. Hoje nós temos ali mais de 20 mulheres orando. É muito, porque onde tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele se manifesta. Ah, queridas, nós fomos chamadas para mover os céus.
Olha, o nosso amor a Deus e não as bênçãos que Deus pode nos dar é o que precisa nos mover. E deixa eu só trazer um ensino para vocês aqui. O hebraico, uma das características de ensino do hebraico é repetir algo no mínimo 3 vezes quando aquilo é importante e quando aquilo precisa ser gravado. Então veja bem, a Bíblia, nós sabemos que uma parte dela foi escrita em hebraico. Deixa eu falar para vocês. 3 endereços aqui. Deuteronômio 6:5, Mateus 22 e Marcos 12. Esses 3 versículos diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração. Mateus 22, os discípulos, os mestres da lei viram para Jesus e falam: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aqui também, em Marcos 12, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Por quê que é tão repetido? Porque isso é algo que precisa ser praticado. Amar a Deus é quando nós obedecemos a Deus. É quando nós nos esforçamos para conhecer os mandamentos dele e nos esforçamos para obedecer. Aqui em João 14, versículos 21, 23 e 24, Jesus diz assim ali no Evangelho de João: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também me manifestarei a ele. Olha que coisa mais linda. Respondeu Jesus: se alguém me ama, gente, olha a clareza disso. João 14, 23. Se alguém me ama, Jesus dizendo, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Uau! A igreja precisa aprender a se mover por amor de Deus e não por aquilo que Deus pode dar. A igreja precisa aprender a se mover por aquilo que Jesus Cristo fez por nós e não por aquilo que Jesus Cristo faz na nossa vida, nos levanta, nos deixa famoso, nos faz conhecido. Uou! E para isso nós precisamos de quê? Perseverança, de um coração honesto. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Amadas, perseverança em obedecer a Deus, porque é obediência. Obediência. Eu queria falar para vocês lerem Números 22 ao 24. Ali vocês vão encontrar a história de Balaão. Qual que é a história aqui? Ela se dá ali no tempo daquela caminhada ali para a Terra Prometida, né? E Balaque, ele era um dos inimigos ali de Israel, e ele vê que o povo de Israel está crescendo muito, está ganhando terras, está ganhando batalhas, e ele vai até a Balaão. Quem é Balaão, gente? Balaão é um profeta, um falso profeta. Mas veja bem, um falso profeta que escutava o Espírito Santo. De vez em quando. Graças a Deus que hoje Deus não fala mais através dos profetas. Ele fala através do Filho. Deus usa profetas? Sim, usa. Mas ele fala através do Filho que enviou o Espírito Santo. E quem quer obedecer e não é preguiçosa, lê a Bíblia. E a Bíblia é a espada
que o Espírito Santo usa para falar conosco. E aqui o que Balaque faz? Balaque vai atrás de Balaão e fala assim: Balaão, eu preciso que você abra a sua boca e amaldiçoe o povo de Israel. E ofereceu muito dinheiro para ele. Balaão, ele não quis fazer isso. Mas o problema, porque o próprio Deus falou, não faça isso. Mas aí o que aconteceu? Balaque foi e ofereceu muito dinheiro para ele. Vocês acham que mudou alguma coisa hoje? Vocês acham que hoje muitos e muitos profetas no nosso meio ainda estão corrompendo por causa de dinheiro, gente? Isso é muito claro, isso é bíblico. E ali ele foi corrompido. Mas as 3 vezes que ele abriu a boca para amaldiçoar o povo de Israel, ele abençoou. Ele abençoou. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Mas sabe o que ele fez? Ele chamou Balaque, virou para Balaque e falou assim: olha, não tem jeito de amaldiçoar esse povo. Esse povo é um povo de Deus, ele é um povo abençoado, mas eu quero te dar uma dica. Eu quero te dar um conselho, Balaque. Pega as suas mulheres, leva lá para a porta lá de onde eles estão, leva elas sabe, bem assim, vestidas, né, mulherão, tal, porque se esses homens se perderem por causa das suas mulheres e caírem em tentação com elas, o próprio Deus vai amaldiçoar eles, porque a desobediência amaldiçoa. O que aconteceu? Exatamente isso. O povo de Deus foi amaldiçoado porque eles caíram em tentação com as mulheres lá da cidade de Balaque. Amada, sem perseverança em obedecer a Deus, sem boca no pó todos os dias pedindo perdão, entendendo que a cada dia as misericórdias se renovam e a gente precisa dela, nós não vamos nos mover de maneira correta e não vamos aprender a cada dia ser livres das cadeias que Satanás arma para nós. Não vamos. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que coisa mais linda. Qual que é o segredo de guardar o coração? Aqui em Lucas 8:15, ali na parábola do semeador, olha o que diz aqui. Lucas 8, versículo 15 diz assim. Ele está falando sobre a semente que é derramada ali na terra. A semente, ele está ligando ela com a palavra de Deus, e a terra, ele está ligando ela com o nosso coração. Aí fala aqui assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido a palavra de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Olha que coisa mais linda. Quando o seu coração, ele é honesto, a palavra de Deus cai nele. Você quer mais e mais dela. Você quer meditar nela. Você quer comer ela. Você quer orar ela. Isso é reter a palavra. E quando você retém a palavra, se você ainda tiver perseverança, tá? Você vai frutificar. Não existe fruto sem perseverança. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Sem perseverança, nós não vamos fluir do reino de Deus. Amadas, não se mova por movimentos, de acordo com a onda do momento, mas escolha permanecer dentro do barco, junto com ele e aprendendo dele. Isso se chama amor, diferente de uma religião. Na minha adolescência, foi o tempo de Deus fazer cair por terra no meu coração todo tipo de religiosidade que eu tinha. Talvez você é uma mãe que até hoje só ensinou religião para o seu filho, mas você nunca mostrou para ele, de fato e de verdade, o que é o amor de Deus. Talvez você é uma mãe que deixou a religiosidade ocupar espaço maior no seu coração com relação ao seu filho do que o amor de Deus. A sua religião não atrai o seu adolescente. A sua religião não atrai os seus filhos de nenhuma idade. Mas é quando você escolhe amá-los, sabendo que eles são herança do Senhor, independente das circunstâncias que eles estão passando. O seu amor a Deus vai manifestar a gratidão aos seus filhos de tê-los. Ah, querida,
Eu quero te falar algo nessa manhã que eu e meu marido decidimos aqui na nossa casa há um bom tempo. E hoje, se nós temos os nossos filhos conosco, congregando, buscando a presença do Senhor, é porque nós escolhemos, com todas as nossas forças, não abrir mão de perder o coração dos nossos filhos. Quantas e quantas vezes fomos julgados porque, como pastores, os nossos filhos bebiam, os nossos filhos iam para a balada, os nossos filhos faziam coisas terríveis. Meu Deus, que pastores são esses? São pastores que não têm religiosidade, mas que amam a Deus a ponto de crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São pastores que venceram os dias maus, que ainda que o filho deles estivesse no buraco, são pastores que estavam lá com eles e que não deixamos os pecados deles ser maior no nosso coração do que a nossa importância de se preocupar com os irmãos, com a religião. E hoje, os nossos filhos, eles frequentam a igreja, mesmo passando por situações tão desafiadoras. Eu quero te contar um testemunho que eu passei com a minha filha mais velha. Uma situação muito difícil que ela passou, muito vergonhosa. Mas ela, mesmo diante de tanta afronta, porque o mundo é ruim, ela não parou de ir na igreja. E eu quero te falar uma coisa. Ela sentava no banco da frente, ao meu lado e ao lado do pai dela. E sabe o que Deus me disse um dia? Deus me disse assim: filha, sabe por que ela não deixa de vir na igreja? E ela enfrenta tudo e ela enfrenta todos? Porque ela sabe o quanto você e o pai a ama. E ela está disposta a enfrentar tudo e todos para ficar embaixo das asas desse amor. E Deus me disse assim: filha, quando você entender que eu te amo, do mesmo jeito que a sua filha entendeu que vocês a amam, você não vai ter medo de enfrentar situações mais difíceis que muitas vezes eu vou te permitir estar. Mas eu vou te permitir estar nessa situação que será motivo de aflição, porque você não tem noção da glória que há de vir quando você passar por ela. Ah, queridas, se eu posso te falar algo hoje, não perca o coração do seu filho, ainda que você tenha que perder a sua religião. Não perca o coração do seu filho, ainda que você tenha que perder o seu ministério. Não perca o coração do seu filho, porque ele é herança do Senhor. Ele é mais importante que a sua religião, ele é mais importante que o seu ministério. Ele é o seu primeiro ministério. Ele é o seu primeiro ministério. Não deixe o pecado dos seus filhos, a vergonha que muitas vezes o seu filho te causou, ser maior do que quem eles são na sua vida. Eles são herança do Senhor na sua vida. Não aceite estar em outro lugar. Não aceite se comportar de outra maneira. Não faça isso. Não ame seus filhos porque eles têm sua religião. Não ame seus filhos de acordo com o ministério que eles têm. Não, isso é algo do inferno. Isso é algo que você está sujeitando o seu amor por amor dos seus filhos a uma uma hipócrita religião. Por favor, não faça isso. Faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Rei, Exê, canta, zoiai, abarque, xere, canta, zoriá, larabarachá.
Cheia mais canta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais, ó Deus, de mães que estão aqui, Pai, e que perderam o coração dos seus filhos, Pai, que perderam o coração dos seus filhos por causa da religião, que perderam o coração dos seus filhos, Pai, por causa da droga, que perderam o coração dos seus filhos, Pai, por causa da prostituição, que perderam, Deus, o coração dos seus filhos, Pai, por causa da homossexualidade. Senhor, eu quero te pedir nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, Deus, dessas mães, Pai, e que o Senhor possa agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, levar elas a aliançar com o Senhor, Pai, para que elas possam fazer o caminho de volta, Pai, entendendo, Deus, que Deus não chamou elas para ter uma religião, rei, cheia, cantas. Deus não chamou elas para ter um ministério na igreja, cheia, cantas. Deus não chamou ela para fazer com que outras pessoas pudessem olhar para elas e falar, nossa, que mãe bacana. Não, Deus, não é isso, Pai. O Senhor chamou ela para ser mãe. O Senhor chamou ela para ser mãe. E é na missão de mãe que ela vai ser remida. É na missão de mãe que ela vai ser perdoada. É na missão de mãe que ela vai ser levantada. É na missão de mãe. Oi, cheia, cantas. Oi, rei, cantas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Leva, Senhor, mulheres, ó Pai, a ter sabe, Deus, a visão mesmo, Pai, do caminho de volta. Leva, Senhor, mulheres, Deus, nessa manhã, Pai, a terem visão do caminho de volta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amadas, e pra gente terminar, esse fim aqui é forte, tá? Esse fim aqui é forte. A maioria de vocês sabe, mas eu quero te lembrar isso, para te falar a importância de você entender que você foi chamada para amar a Deus acima de todas as coisas. Porque é quando você amar Deus acima de todas as coisas que você vai suportar amar as pessoas que Deus te confiou do jeito que elas são. E vocês sabem que há 2 anos atrás nós quase perdemos o nosso filho, o Miguel. E quando ele estava ali no pronto-socorro, tendo convulsões com a cirurgia da cabeça aberta, ele já tinha perdido a fala, ele não conseguia falar, ele já tinha perdido o sentido. Ali naquele momento que eu estava ali no pronto-socorro, o Senhor pediu que eu pegasse meu celular e Ele me deu uma palavra. E a palavra está aqui no Salmo 91, versículo 14. Ali naquele momento onde eu chorava desesperadamente, porque eu via o meu filho perecer, eu via meu filho indo embora, perdendo o sentido. Ali naquele momento, no Salmo 91, versículo 14, o Senhor começou a falar comigo de uma maneira audível. Ele me disse, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O que ele está me dizendo aqui? Séries, porque você me ama, eu vou livrar o Miguel. Eu vou colocar ele a salvo, Séries, porque você conhece o meu nome. Ele, Séries, o Miguel, ele vai me invocar. E eu vou responder o Miguel. Na angústia dele, Séries, eu vou estar com ele. Séries, eu vou livrá-lo e eu ainda vou glorificá-lo. Séries, eu vou saciar o Miguel com longevidade e vou mostrar para o Miguel a minha salvação. Vocês sabem, porque nós passamos 40 dias em propósito e nos outros próximos 40 dias vocês me sustentaram em oração. Vocês me pegaram no colo. Agora, o que essa palavra gritou ao meu coração? O quanto é lindo, o que o amor de uma mãe é lindo. O tanto que uma mãe que ama a Deus, ela libera proteção para os seus filhos. Uma mãe que ama a Deus, que o busca de verdade, ela protege os seus filhos. O que vai proteger os seus filhos, querida, não é campanha, não. Não é ser ir na igreja, não. Não é você ter uma religião, não. O que vai proteger os seus filhos é você amar a Deus
E o seu amor a Deus é manifesto pela sua obediência, pela sua força de guardar os mandamentos dele e obedecê-lo. E essa palavra na minha vida, ela foi que me levantou, que foi crucial. Por quê? Porque Deus zela pelos filhos de uma mãe que o ama. Agora, preste atenção. O contrário também é desastroso. O contrário também é muito desastroso. Oséias 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que você se esqueceu da lei de Deus, eu também vou me esquecer dos teus filhos. Oséias 4, versículo 6. Deixa eu te falar algo, mãe. A chave exatamente está aqui. Deus se lembrou do Miguel por minha causa. Se eu não fosse uma mulher temente a Deus, que amasse a Deus, o Miguel poderia ter sido esquecido. E um dia a vida dele ia me ser cobrada, porque ele é herança do Senhor na minha vida. É muito triste uma mãe que sabe que o próprio Deus pode se esquecer do seu filho. E a palavra de Deus fala isso aqui. Eu e você somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Amém? E eu quero terminar, antes de orar, com uma frase que Deus me deu ontem. Olha essa frase, olha essa frase, olha essa frase, olha essa frase, olha essa frase. Não existe fase difícil de filhos. Existem pais difíceis que não se rendem e nem dependem de Deus para criar os seus filhos. Eu vou repetir. Não existe fase difícil de filhos. Existem pais difíceis que não se rendem e nem dependem de Deus para criar os seus filhos. Vamos orar? Não sai daí antes da gente orar, não, por favor. Existe uma unção sobre esse lugar. Existem chaves a ser viradas na sua vida. Existem posicionamentos que o Senhor vai te cobrar essa manhã, mas que Ele também vai te dar a graça para estar nesse lugar. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu sei que Ele tem e Ele está fazendo algo lindo através do conteúdo que Ele está derramando aqui dentro de mim. Eu sei qual é a mesa que nós nos sentamos aqui há tantos anos. Eu sei o que é esse café. Eu sei o que é esse café. E eu sei que quem alimenta essa mesa é o próprio Deus. E eu quero falar para vocês, teve um tempo que eu preocupava muito em ter quantidade de mulheres aqui. Mas hoje, eu quero que assente nessa mesa quem Deus escolheu para trabalhar no coração e para mexer e abençoar a vida. E eu sei que essas, se elas escolherem a melhor parte, elas estarão aqui. Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por esse conteúdo que eu vou falar com o Senhor. Eu jamais conseguiria liberar algo tão forte, tão lindo, tão poderoso e tão transformador. Obrigado, Pai, porque toda a luta, Deus, que eu passei ali na minha adolescência, todo o desprezo, toda a vergonha, ela foi se transformada em honra. E hoje eu posso glorificar o nome do Senhor e envergonhar Satanás, porque todos os planos
que ele fez ali na minha adolescência para destruir a minha vida caiu por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu te louvo pelos meus pais, Senhor, que mesmo sem conhecer o Senhor, me deram tanto amor e cuidaram de mim da maneira deles. Eu te louvo e te honro nessa manhã pelos meus pais. E eu te louvo e te honro por quem o Senhor é na minha vida. E eu quero te pedir, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha perdoar, Pai, nós como mães, Senhor, nessa manhã. Eu quero te pedir perdão dos nossos pecados, ó Deus, que muitas vezes caem sobre a vida dos nossos filhos, porque a Tua palavra diz que os erros dos pais alcançam a vida dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Nós queremos juntas aqui, Pai, te pedir perdão como mães, como mulheres. Nós queremos aqui nessa manhã te pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração, que o Senhor venha mesmo ver se existe em nós algum caminho mau e que o Senhor nos livre desse lugar. Nós queremos começar de novo hoje. Nós queremos, Pai, um coração limpo, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a nos posicionarmos como mulheres que são atalaias da nossa casa. Nós queremos ser essas atalaias da nossa casa, aquelas que se colocam ali nos portais da nossa casa, te pede perdão. Não é mulheres que são perfeitas, não, nós estamos longe de ser perfeitas, mas mulheres que vão te pedir perdão a todo tempo, sabendo que o que faz com que o Senhor entre e faça morada não é a nossa perfeição, mas é o perdão do Senhor. Não é aquilo que a gente faz, mas é aquilo que a gente tem vontade de fazer. E muitas vezes a gente não consegue, mas o Senhor olha, não é o que a gente faz, mas é aquilo que a gente tem vontade de fazer, porque o Senhor é bom, o Senhor